Oi, tudo bem, meninas? Boa noite, Suzy. Só tô esperando o Dr. Christian e a doutora Raquel entrarem pra gente dar início à live. Hoje vai ser uma live sobre a prótese de recuperação 24 horas. Oi, Olá, Olá, tudo bem? quanto tudo tempo? bem com vocês? Quanto tempo, né? Faz tempão. Retornar o casal mais querido de plásticos do Brasil. Então, a página andou crescendo um pouquinho nos Ficou últimos legal, hein? tempos, né? Queria Parabéns pelo agradecer a trabalho. vocês por estar mais uma vez aqui, né? Fazendo mais uma live. E eu queria que vocês se apresentassem para as meninas que ainda não conhecem vocês, né? De onde vocês são, sobre a formação. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Mari. A gente fica muito feliz em estar aqui com você e ajudando o pessoal que segue você, que tem muitas meninas bacanas e rapazes aí acompanhando sua página e contribuindo com informações, né? Então, a gente vê que não é uma página apelativa, é uma página educativa. Então isso é legal, a gente vê e acha bacana. Então, a gente é o Casal Plástica Brasília, por isso que o nosso Instagram é Ser Plástica Brasília. O meu nome é Christian Hesbert, sou cirurgião plástico, eu sou do Rio Grande do Sul, mas estou em Brasília e fiz a minha formação no Rio de Janeiro de cirurgia plástica junto com a Raquel. A gente fez a formação de plástica juntos. E você? Então, Que mais uma vez a gente aqui, né? A gente fica muito feliz e honrado pelo convite, né? De poder participar aqui. E, bom, eu sou de Brasília mesmo, me formei aqui na Universidade de Brasília, fiz residência de cirurgia geral aqui em Brasília também. E aí fui para o Rio de Janeiro fazer formação de cirurgia plástica lá onde eu encontrei o Christian, a gente se conheceu e estamos juntos até hoje. A gente aprendeu a bonitinhos. operar junto e não sabe operar separado. E nasceram no mesmo dia ainda, né? Sim, Dia, mês e ano, né? no mesmo dia É, mesmo. Mas eu sou bem mais velho, era para 4 anos. ser, né? Um pro outro. Então, obrigada a vocês, né? Obrigada pelos elogios, pela página. E só uma coisa, não pode ter rapazes. É só para meninas na página, que o Ah, Ah, é Dr. só para Christian falou que menina? meninas e rapazes, mas é só meninas. só meninas. Rapazes, só os médicos. É isso. Então, eu vou fazer as perguntinhas aqui. Primeiro, vocês podem me explicar, assim, mais ou menos, né, sobre a prótese de recuperação 24 horas. E se as meninas quiserem, também podem enviar pela caixinha de perguntas e também pelos comentários. Vamos Então, o dar que uma, que é a prótese de vamos dar uma recuperação em resumida vinte e geral quatro para o pessoal, horas? né? Então, na verdade, assim, eu vi até teve uma polêmica um dia na sua página aí, um post bem comentado que serve para bastante coisas de dúvidas, né? Sobre prótese de recuperação em 24 horas. É um protocolo já, vamos dizer assim, antigo, que tem sido aperfeiçoado cada vez mais. Então, assim, foi em 2002 que um cirurgião americano pegou uma técnica cirúrgica e começou a melhorar ela para conseguir essa recuperação mais rápida, né? E o Tebbit, que é esse cirurgião americano, ele fazia muito a prótese no plano que a gente chama de dual plane, que é o submuscular na sua maior parte de cobertura da prótese. E aí algumas pessoas confundem, né? Ah, dual plane é a prótese de recuperação rápida. Não, não é só isso. Não é assim. Por exemplo, eu fazia dual plane há 8 anos. E tinha pacientes morrendo de dor e pacientes que não conseguiam recuperar tão rápido. Então, com a recuperação normal. Não é só o dual plane, que é a recuperação em 24 horas. É um protocolo com vários detalhes cirúrgicos, já foi descrito há muitos anos, e cada ano ou a cada semana a gente vai aperfeiçoando alguma coisa. A gente tem um grupo de estudo disso, tem alguns médicos que fazem, vamos dizer assim, seguindo o cirurgião americano, e aqui no Brasil a gente tem um grupo que estuda, vamos dizer, semanalmente. Hoje mesmo, às 22 horas, eu tenho reunião do grupo, que a gente troca informações, tem aulas teóricas juntos, para poder aperfeiçoar. Então a gente fala que é um grupo de quem quer melhorar essa recuperação. E a recuperação, aí não é milagre, é uma recuperação básica. O povo acha que é assim, não,
vai a vida normal. Não, é recuperação básica, é uma liberdade. A mulher arrumar o cabelo, ela conseguir botar um prato no micro-ondas, ela conseguir dirigir um carro automático, então pegar um peso até 15 quilos. Então, são coisas que você vai começar no dia seguinte, que é essa parte de peso e dirigir, que são básicas, já dá uma liberdade. Sim, não dá para voltar a malhar o braço no dia seguinte, não dá para fazer grandes esforços, mas já dá para ter uma vida. Para quem mora sozinha, não depende de ninguém, né? Então ela consegue fazer. Quem trabalha, vamos dizer assim, num banco, num escritório, num consultório, que não tem um peso, ou vai pegar no máximo 15 quilos, ela consegue voltar. Então, às vezes, a pessoa confunde achando que é um milagre. Não, operou e não vai ter nada, né? Vai conseguir tudo de volta. Não, não é assim. Igual os inchaços de pós-operatório. Não quer dizer que no dia seguinte a sua mama já está normal. Não, ela vai sofrer todo o processo de inchaço, cicatrização, adaptação, como a maior parte das cirurgias, né? Então é um resuminho geral para as pessoas não se iludir, né? É muito bacana, tem uma grande vantagem depois que a gente vai falar, assim, que é muito mais do que essa recuperação em 24 horas, mas para vocês entenderem que ela é uma liberdade para a mulher, assim, para quem se encaixa no protocolo. Obrigada, então. Eu vou aqui para a primeira pergunta. Pode ser feita por cima do músculo? Não. Na verdade, assim, que a gente sabe, não tem descrito. A gente fala na medicina, vamos dizer assim, o que está estudado cientificamente. A gente sabe que tem alguns colegas que tentam e fazem, pode ter sucesso em algum caso ou outro, mas não tem descrito. Então, assim, o que tem de verdade cientificamente, a prótese com recuperação rápida em 24 horas, ela é abaixo do músculo. Acima do músculo, ela não tem a estruturação, a sustentação, a prótese já vai pesar direto na cicatriz, ela pode descolar, então ela precisa daquele tempo para ela poder se adaptar. Então você não vai poder levantar os braços. Então até a gente fala para os nossos pacientes, não vai seguindo, até os nossos, às vezes que a gente não pode fazer uma recuperação rápida, não é para ele sair levantando os braços, não. Então, assim, a gente tem que seguir a orientação do seu médico para isso, mas assim, não, a princípio não tem no mundo descrito cientificamente que possa fazer acima do músculo isso aí. Por enquanto ninguém conseguiu descrever. Quem já tem prótese pode fazer essa técnica? Não vai ter essa recuperação em 24 horas, porque os tecidos já estão machucados, né? Então, assim, é uma cirurgia que já tem um caminho traçado ali dentro, ela já tem alguma cicatriz, já tem a cápsula, então ela merece uma recuperação diferente, porque os tecidos não estão saudáveis. Então, a gente fala que é uma das indicações para a recuperação em 24 horas, toda certinha, é ser uma mama virgem, assim, nunca operada. Ah, mas quem já tem prótese? Você pode fazer todos o protocolo, só a gente não vai liberar em 24 horas. A gente vai liberar conforme a cirurgia, 5, 10, 15 dias. Então, depende de como está a cirurgia dela ali. Ela vai ter todos os outros benefícios, mas não consegue liberar em 24 horas. Pelo menos a gente não consegue arriscar, né, isso. Aqui eu vi que as meninas enviaram algumas perguntas. A Marinete perguntou como é feita essa técnica. Pediu para o doutor explicar o método. O detalhe assim, da técnica, e se você pensar aonde vai a prótese, é uma prótese que a gente faz pelo sulco da mama, pela dobrinha da mama ali embaixo, né, preferencialmente, e hoje em dia muito preferencialmente. No passado ainda tentava-se pela areola, hoje a preferência do cirurgião americano, o TEBS, é tudo pelo sulco mamário mesmo, e a gente faz ela em dual plane, ou grip plane, que é uma evolução do dual plane. É um dual plane melhorado, mais ajustado, né? Então ela vai praticamente a maior parte da prótese com a cobertura muscular, do meio para cima, e na parte inferior ela está coberta pela glândula. Por isso que é dual plane, um plano duplo. Mas isso é o detalhe técnico. Aí tem todo o protocolo que entra a educação do paciente antes, que aí o paciente tem que entender os motivos da técnica, por que ele tem que levantar os braços. Então, isso é uma educação do paciente antes. Na cirurgia, tem um monte de materiais cirúrgicos para não ter sangramento, é uma que a gente chama de hemostasia prospectiva, de pegar o vaso antes dele sangrar. Então, você tem que ir em todos os vasos antes dele sangrar, tem material específico para isso, para você ter praticamente zero de sangramento. Tem toda uma parte de estruturação da mama em alguns pontos também, para ficar mais firme. E prótese de tamanho adequado. Então, assim, não é só o detalhe técnico.
E tem mais a parte anestésica. Então, o próprio anestesista também tem um protocolo de medicação para não dar uma ressaca no paciente, para ele conseguir recuperar, para ele não ter dor muscular. E no pós-operatório, o paciente tem que fazer também todos os cuidados. Então, até aquele dia nos comentários que estava ali, não era nosso, mas eu acompanhei ele na sua página, o pessoal, mas eu fiz e tive dor. Então, é uma cirurgia. Sim, a princípio ela não dói ou quase não dói, mas assim, você pode ter dor, principalmente se quebrar o protocolo em algum lugar. Ou pode ser o cirurgião, ou pode ser o anestesista, ou pode ser a própria paciente, quebrou um protocolo, ela pode ter a dor. Então, assim, não é o comum, não é frequente, mas pode acontecer. Então, não, eu digo, o pessoal às vezes, tipo, não vai doer nunca. A gente trabalha para isso. Por enquanto, a gente não teve nenhuma nossa que teve dor, assim, dor que precisou de medicação mais forte, dor normal, ou dor, assim, aquela de dolorido, né? E conseguiu tocar atividades normais dela. Mas pode um dia acontecer? Pode. Não tem como controlar todo mundo, nem anestesista, nem a paciente em casa, né? E é o corpo humano, né? Medicina não é matemática, né? Então, assim, cada paciente vai ter uma resposta. O que assim, o Christian está querendo dizer é que, na maioria das vezes, pelo menos com as nossas pacientes, a gente tem tido, assim, excelente resposta quando relacionada à dor, né? Porque a dor é um fator limitante, né, no pós-operatório. Então, se você opera e fica sentindo dor, desconfortável, você mesmo vai diminuir as suas atividades. Você vai ter que ficar um pouquinho mais quietinha, né? Você não vai ficar confortável para ir trabalhar, né? O que as pacientes dizem é, eu fui trabalhar assim, no dia seguinte as pessoas ficaram impressionadas, né? Porque parecia que eu não tinha feito cirurgia, né? E isso é muito legal, né? Não, parecia que não tinha feito nesse sentido, de estar confortável, né? De ter passado aquilo ali, ter passado por um procedimento cirúrgico e estar se sentindo bem, como se nada tivesse acontecido. No protocolo do cirurgião americano, ele fala que em torno de 90% das pessoas conseguem a recuperação. E 10% pode não conseguir. No grupo de estudos que o Thiago Cavalcante, que você já fez uma live legal aqui com ele, né? A gente trabalha assim, trabalha do ponto de vista de estudo, de detalhe, de material e de protocolos de 100%, sabe? A gente não quer ter nenhum caso que não consiga. Então, assim, todo o grupo é focado em tentar descobrir. O próprio quando começou o sutiã interno, que é um detalhezinho, começou a ficar um pouquinho mais dolorido, a gente começa a ver como fazer isso para diminuir isso, para não ter nem, assim, tentar não ter dor nenhuma. Né? Algumas pacientes têm, principalmente se exagerar um pouquinho no tamanho, que a prótese também tem que ser isso. O médico não pode ceder para o paciente. Quem quer prótese grande não vai se encaixar, porque você vai forçar demais, não vai entrar nesse protocolo. Então, às vezes, a gente bota o limite maior, você sente uma pressãozinha, mas nada que impeça de viver normal, sem medicações fortes nenhuma, com o mínimo de medicação. Já veio 3 perguntas aqui na live sobre, tem aqui também, as meninas mandaram muitas vezes essa pergunta. Você pode fazer masto com recuperação rápida? Não. É mamoplastia de aumento, com aquela pelo sulco mamário. Então, assim, mastopexia é uma outra cirurgia. Até comparando com prótese, até tem um vídeo meu que eu coloco lá, para o paciente entender. Vamos dizer, uma prótese simples, para aumentar a mama, é em torno de 1 hora. Uma mastopexia é em torno de 3 horas. Então, só de tempo já é um tamanho de 3 vezes mais. E outra que a mastopexia é um tratamento de flacidez da mama. Então, assim, a prótese é um detalhe. Ela trata a flacidez da mama. Então, a gente tem que reestruturar a mama, a gente vai machucar os tecidos, a gente vai fazer pilares internos de volta. Então, é uma outra cirurgia, uma outra recuperação. Mas a gente consegue os princípios. A gente usa muitas coisas do princípio de dual plane, de grip plane, de estruturação da mama na mastopexia. E aí ela consegue uma recuperação, vamos dizer, um pouco mais rápida. Pelo menos assim para alguns movimentos de braço, mas não em 24 horas. Consegue 5, 10, 15, 20 dias, conforme foi o caso dela, a gente consegue liberar. Então, assim, porque mastopexia tem umas mastopexias bem mais simples, que a mama está pouco caída. Tem mastopexia que a mama está quase no joelho. Então, assim, são reconstruções, às vezes, de mama, né? Então, não dá. Isso o pessoal, às vezes, a gente pensa que... Ou eles veem propaganda de médicos falando milagre. Não. É um pouco de bom senso. A gente tem que encaixar.
Se o paciente se encaixar, é ótimo nesse protocolo. Se ele não se encaixar, a gente vai fazer o máximo possível para ter uma recuperação com excelência. Uhum. E no caso de mastectomia dupla também não pode, né? Não, mastectomia também é uma cirurgia de esvaziamento mamário, também machuca mais os tecidos, ela vai ter uma recuperação de mastectomia, é outra coisa. Os pacientes têm que entender que, assim, que silicone é bem diferente. O silicone ele é um preenchedor da mama. A cirurgia que vai entrar o silicone pode ser de 40 minutos a 6 horas. E aí vai mudar a técnica, os detalhes e a recuperação. A gente está falando de aumento mamário, né? Assim, pessoa que não tem quase nada de mama ou moderado, a mama está no lugar e aí ela vai sofrer um aumento mamário, que é uma cirurgia, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo para uma mama que nunca foi operada. A gente consegue aumentar esse volume sem grandes machucados no corpo e estruturando bem isso para ficar bem firme e ela conseguir essa recuperação. Uhum. Perguntaram aqui também se é possível fazer associada a outras cirurgias. É, possível só que aí ela vai ter a recuperação da outra. Por exemplo, fez a prótese com abdominoplastia, ela vai ter a recuperação da abdominoplastia, né? Não vai a recuperação do 24 horas para o abdômen, não. A recuperação do abdômen continua normal. Hoje a gente fez uma otoplastia, uma orelha de abano, com a recuperação rápida. Então, assim, da orelha ela vai ter ali, não vai poder malhar, não vai poder fazer um monte de coisa por causa da orelha, mas da mama ela movimenta os braços, ela vai dirigir no dia seguinte, ela vai tocar a vida normal ali, com as atividades respeitando o protocolo dos 15 quilos, por causa da mama. Da orelha ela vai usar a faixinha e vai ter a recuperação, porque a orelha não é uma recuperação, vamos dizer assim, difícil igual do abdômen, né? Então, é uma associação que para ela não muda muito. Mas se você fizer com uma cirurgia maior, você tem que respeitar o repouso da cirurgia maior. Uhum. Eu vi que o doutor falou, né, sobre não pode malhar. O que acontece se a pessoa malhar antes? Pode abrir ponto? Hemorragia? O principal é se... Eu pensei que era bem, tipo, vida normal. Tirou como se tivesse uma verruguinha aqui e tirasse essa verruga. Não, toda cirurgia, até na próstata de recuperação 24 horas, a gente orienta os primeiros 15 dias a pessoa nem correr, nem aumentar a frequência cardíaca alta, porque você está recém-operada. Qualquer vazio que a gente amarrou e queimou lá dentro da cirurgia, se você aumentar a frequência, se você tiver atividade física, você pode fazer ele sangrar de volta. E aí você tem um hematoma e tem que reoperar, ou às vezes ficar vazando sangue ali, para você estragar a sua cirurgia, ou atrasar a sua recuperação, seu resultado, vai inchar, vai infiltrar sangue ali, vai ter toda essa consequência. Então, até na recuperação em 24 horas, a gente fala, nos primeiros 15 dias você pode fazer caminhada, você pode fazer, mas não pode subir a frequência cardíaca. Então, uma corrida, um peso em excesso, isso vai fazer subir a frequência cardíaca e não é aconselhado. Uhum. Aqui a Eva perguntou assim: faço autohemoterapia. Não sei se eu falei da maneira correta. E fiz cirurgia. Meu processo de recuperação foi absurdo. O doutor disse que a autoemo ajudou e muito. Qual a opinião de vocês? Na verdade, a gente não tem opinião sobre a autohemoterapia, né? A gente não estuda, não pratica, não sou contra nem a favor. Então, assim, como não tem... Pra gente não se dedica à autohemoterapia, tem alguns amigos que fazem, a gente não tem uma opinião formada. Eu não aconselho nem aconselho fazer. Se o paciente for fazer, eu falo, só tem que ter cuidado com locais onde for fazer, que isso tem que ser feito com uma higiene absurdamente rigorosa. Porque você está tirando sangue, colocando de volta, não pode ser feito de qualquer lugar, como a gente já viu. Assim. Os casos que eu já vi assim, de complicações de autoimunoterapia falar, foi de locais feitos de qualquer forma, sabe? Então procure um profissional que se dedique a isso e que faça isso de uma forma mais higiênica e, vamos dizer assim, correta possível, né? Mas eu nem aconselho nem desaconselho, não estudo essa parte. Uhum. Perguntaram se pode ser feita drenagem após, ou se não é necessário. Então, no protocolo de 24 horas, a gente tenta tirar tudo que atrapalha. Então, assim, nada que for, vamos dizer assim,
Até medicações. Tudo que é extra, Tudo na que é verdade. extra tem que ter o mínimo possível. Então, a paciente tem que se livrar de tudo que possa ser um trauma para o corpo. A drenagem linfática, não estou dizendo que é um trauma, mas é uma coisa a mais. E na mama, a gente vai machucar mínimo. A drenagem linfática, na axila, a gente não vai mexer, que é a parte que incha mais. Então, o aumento mamário, ele não precisa, no geral, uma drenagem linfática na grande maioria das vezes. Não estou dizendo que não possa ser feito, mas a gente não aconselha. A paciente tem que ficar mais livre possível. No protocolo de 24 horas, que não é só eu que tô junto no grupo lá, tem um monte de cirurgiões plásticos brasileiros, a gente tenta tirar tudo. Até a medicação, tenta usar 2 medicações para dor no máximo. Uma dipirona e um anti-inflamatório, e o mínimo possível, né? Pode fazer, né? Não quer dizer que não possa fazer. A drenagem, claro, com um profissional capacitado que saiba lidar com o pós-operatório, né? Que a gente sempre fala isso. Então, assim, a gente vê problemas acontecendo por conta de drenagem mal feita, né? E por profissionais não capacitados para pós-operatório, que não é a mesma drenagem que a gente vai lá e faz massagem e tudo mais, é diferente, né? No pós-operatório é completamente diferente. E pode ser feito, mas não é obrigatório, né? Diferente de outras cirurgias. A gente sempre aconselha assim, o objetivo da cirurgia, desse protocolo, é o paciente estar livre. Então, assim, é não ter nada de pós-operatório para ela, né? Quanto menos coisas, melhor. E esse é o grande objetivo, você ficar livre. Então, a drenagem, não vejo uma necessidade, tá? Não vejo uma necessidade, e a gente não estimula para a cirurgia de mama a drenagem no aumento mamário de 24 horas. E o taping ali, eu vi que uma seguidora A Grazi falou. trabalha com a gente até. Ela faz para a gente taping. A gente começou a usar o taping em algumas próteses de 24 horas agora. Não é, vamos dizer assim, uma coisa extremamente necessária, mas uma coisa que a gente fica um pouquinho agoniado, assim, a gente como cirurgião, é porque a cirurgia incha aqui em cima. E as pacientes adoram que incha em cima, né? Porque fica mais, fica mais volumoso ali. E a gente não gosta que incha ali, a gente já quer ver o resultado. A gente começou a usar um pouco do tape nessa região. Mas no protocolo, assim, ele é para estar livre, não era para ter, teoricamente, no protocolo R24R. Mas a gente colocou para ver alguns casos e vamos ver como que fica. Mas a nossa Grazi ali, ó, que tá na live aí, ela é tão sensacional que a gente não sabe viver sem ela. É de muita confiança. Então, ela não é pelo tape, é porque ela cuida do paciente muito bem, né? E perguntaram por que essa cirurgia ela é mais cara que a convencional. Isso é fácil de entender, né? Primeiro, vamos lá. É uma cirurgia mais elaborada. Então, assim, o cirurgião, ele precisa se dedicar, né? Uma cirurgia que vai mais estudo. Então, assim, dual plane, todo cirurgião sabe fazer. Agora, buscar estudar o protocolo, buscar estudar os artigos americanos, buscar os materiais específicos para menor trauma cirúrgico, solicitar ao anestesista as medicações diferenciadas, os materiais necessários para isso, colocar outros profissionais ali na hora da alta do paciente, que nosso paciente tem que ficar acompanhado no primeiro momento. Então, tudo isso e a dedicação do cirurgião tem um custo maior, né? Então, assim, provavelmente assim, vai ser bem mais caro que uma cirurgia, vamos dizer, tradicional, porque é uma dedicação diferenciada para isso. E a gente tá, por exemplo, hoje, 22 horas, a gente vai estar estudando de volta junto, um grupo, vai comprando material que está vindo de fora, se dedicando a isso. Então, é diferente, né? Então, os pacientes vão entender, a maioria das vezes, que tem uma diferença. Como tudo, né? Uma lipo HD com equipamentos e tecnologias também tem outro custo, né? Perguntaram o que são os 14 pontos. Então, 14 pontos, até tem um vídeo bem legal lá que eu fiz já 2 vezes. Isso é uma das grandes vantagens. Essa, na verdade, é a maior vantagem da prótese de recuperação 24 horas. O cirurgião, ele precisa, para conseguir sucesso nesse protocolo, seguir esses 14 pontos. São escritos nos Estados Unidos, são orientações de segurança, que a grande maioria dos cirurgiões tenta em todas as cirurgias. E usa a maior parte dos pontos e vai fazendo eles porque é segurança. Só que na recuperação em 24 horas, a gente tem que respeitar os 14 pontos. São vários detalhes de, por exemplo, não cortar pela areola, se possível, de colocar a prótese com funil, do antibiótico na indução anestésica,
de não ter sangramento. Tudo isso pensando em ter o menor machucado dentro da mama, o menor trauma possível e a menor contaminação possível. A menor chance de bactéria. A gente não encosta na prótese, a prótese entrar direto. Então, são detalhes para proteger o paciente. E com isso, você machuca menos o corpo, ela consegue essa recuperação mais rápida. E a longo prazo, você tem um menor índice de complicações. Essa é a grande vantagem, não é só aquela recuperação rápida. Porque você está com uma mama, vamos dizer assim, ó, com o menor índice de infecção possível. Então, a chance de ter uma contratura, um endurecimento da cápsula no futuro é muito menor. Então, assim, esse é o grande vantagem, é seguir os 14 pontos. A gente não consegue fazer esse protocolo se não seguir os 14 pontos. Se o cirurgião começar a talhar aquilo ali, vai começar a perder o protocolo. E aí você perde a vantagem a longo prazo. Uhum. Perguntaram se o uso do funil realmente deixa a cicatriz menor. Na verdade, assim, foi o objetivo inicial, diminuir a cicatriz, mas a cicatriz já é tão pequena. Então, assim, você pega uma cicatriz de 4 centímetros e meio, vamos dizer uma grande, 5 centímetros. Você reduzir para 3,5 é muito pouco. Então, assim, a vantagem que a gente vê hoje no funil não é a cicatriz. A gente até voltou a aumentar um pouquinho a cicatriz. Quando eu digo a gente, é o grupo todo. A gente não faz mais aquelas cicatrizes de 3 centímetros, por causa do funil, porque aquilo ali entra machucando a prótese também. A prótese fica muito comprimida, né? Então, a gente usa o funil como um protetor. A prótese sai da caixa, vira dentro do funil, e do funil vai direto para a mama. Ela não passa em contato nem com a nossa luva. Então, ela entra direto. A chance de contaminação é menor. Essa é a grande vantagem do funil. Então, a gente mantém uma tradicional cicatriz ali de 4 centímetros e meio, que já é bem pequena, em vez de fazer uma de 3,5. Para a gente ter a prótese, vamos dizer, entrando do tamanho adequado, sem grandes traumas, mas a vantagem é diminuir a chance de infecção. Uhum. É verdade que essa técnica causa menos estrias? Assim, toda técnica, não só essa, toda técnica que a prótese vai por trás da musculatura, ela força menos a pele de começo, né? O músculo sempre dá uma segurada na prótese e dá tipo uma abafada um pouco ali, né? De começo a mulher até fala que não está tão projetada, às vezes um pouquinho. E com as semanas vai passando, ela vai ficando mais marcada e mais bonita. Então, ela distende a pele um pouquinho mais lentamente. Quando a gente coloca atrás da glândula, ela já vai distendendo mais rápido. E às vezes pode dar mais estria em alguns casos, né? Então a gente vê que na submuscular, na dual plane, ela tende a ter menos estrias. E na recuperação em 24 horas, como a gente é obrigado a seguir o protocolo de tamanhos, é o tamanho adequado para a mulher. Então não é uma prótese de 500 ml, 400 ml, é uma prótese adequada para o tórax dela. Então a gente força menos a pele ainda também. Então tem mais outro motivo, né? Hoje a gente colocou uma prótese de 205 ml. Hoje. Então muita gente vai falar assim, nossa, mas para quê, né? Mas ficou perfeita para aquela paciente. Então, assim, a recuperação dela já tá excelente, né? A paciente já está em casa, voltando à sua vida praticamente normal, né? Junto da sua família e tudo mais, fazendo lá os exercícios que a gente orienta. E sem dor, né? Que é o mais legal de tudo, né? Então, assim, acabou de fazer uma cirurgia, aquela cirurgia que a gente morre de medo de fazer, né? De, vou passar um tempo sentindo dor, não quero passar por isso, né? É muito tranquilo. Então, isso é muito legal de ver, né? E aí, isso que o Christian falou, o tamanho da prótese vai influenciar muito nisso das estrias, né? Como acaba tendo que limitar o tamanho da prótese, e assim, sempre com o consentimento da paciente, né? Então, foi 205 porque ela quis também, ela queria uma mama menor, né? Uma paciente pequenininha também, magrelinha, e ela quis assim. Então, é ótimo para a gente poder aplicar mesmo esse protocolo, né? Quando a gente fala que não cabe prótese grande, não quer dizer que ela vai ficar com a mama pequena, né? A gente consegue, na verdade, com o protocolo, com a estruturação, com a sustentação da mama internamente, você projetar, você marcar bem, você dar uma boa clivagem mamária com próteses de tamanhos moderados, adequado para o corpo. A gente fala assim, às vezes é grande para o corpo. Então, às vezes você bota uma prótese de 300, fica gigantesco para aquela pessoa, porque é um plano
que a prótese entra mais ajustado, então ele projeta mais, ele marca mais ali, né? Você consegue uma marcação e também ela fica mais estruturada, então é diferente. Então, assim, o próprio tamanho não dá para comparar muito com uma prótese subglandular, que é uma projeção diferente, é uma forma diferente de fazer. No caso, então, ele aperta mais a prótese, então tem menos chance até de rippling, né? Porque ela fica bem Porque assim, apertadinha. e ela tem a cobertura, né? O músculo está por cima, então assim, a chance de Ripley é muito baixa, porque você tem a cobertura muscular. O Ripley em cima aqui, quando você tem a glândula mamária fina, né? Então às vezes aparece a prótese ali, as dobrinhas dela. Então na dual plane é bem difícil de você ter. Vocês falaram da prótese pequena, né? Eu lembro que o primeiro seio que eu vi pessoalmente, assim, eu vi que tinha silicone, era uma mulher mais ou menos uns 55, 56 anos. Ela tinha 155 ml. E era tão lindo, tão redondinho. Eu fiquei, nossa, meu Deus, que lindo, né? Porque varia de pessoa para pessoa, né? Ah, sim. Às vezes o tórax dela é menor, a outra, às vezes tem o tórax mais largo. Às vezes é alto e tem o tórax super fininho, e a outra é pequenininha e tem o tórax largo, né? Varia muito. Varia muito. Varia muito, é. Não adianta querer o tamanho da prótese da outra, né? Não adianta achar que a mama que você viu bonita ali no Instagram, tá bonita, tá linda ali, botou 250. Tem que ver qual a prótese que vai dar aquele resultado em você, né? Muito provavelmente não vai ser a mesma prótese daquela outra pessoa, né? Então, porque cada paciente tem um tórax específico, né? Então, isso aí tem que ser analisado cada caso, né? Então, tem paciente que manda pra gente, eu queria saber qual é o tamanho da prótese que vai ficar bem em mim. Não sei. Quando eles pegam as fotos dos grupos, tipo o seu, assim, né? Eu falo, pode até me mandar, mas manda sem o número da prótese. Manda só a foto. E me diz se achou bonito ou feio. Porque aí eu falo assim, eu quero só saber seu gosto. Sabe? Tinha essa mama que eu achei no cirurgia plástica fotos, é bacana. Não quero saber se foi 200, 300, 400, se for por cima ou abaixo do músculo. Eu quero ver a imagem para entender o gosto dela. Porque às vezes a mulher, ela fala que é natural, que é pequeno, mas o pequeno dela é maiorzinho, né? Então, ela manda umas fotos que a gente consegue sentir o gosto dela e adaptar. O número que ela tá ali, se é 300, 400, tanto faz. E outra coisa, né? Às vezes elas veem as fotos aqui, mas tudo depende do ângulo, da roupa, né? Você vê uma pessoa de roupa na rua, mas você não sabe se ela tá usando um sutiã com bojo, com enchimento, se tem meia dentro, se não tem, né? Aham. Se deu uma Então, levantadinha com o sutiã ali, né? tá com aquele sutiã em X, né? Que daí marca mais o seio, né? Aham. Então, é uma coisa que você tem que ver pessoalmente, olho no olho, e não por rede social, ou uma pessoa que se viu na rua de roupa, ou uma famosa, né? Que nem a Sabrina Sato. Ela tem a foto dela sem sutiã, o peito dela super lateralizado, sem clivagem, né? Sem clivagem aqui no meio. E daí, com o sutiã, tá o peito bolinha. Então, que é o peito da Sabrina Sato, mas o peito da Sabrina Então, Sato digo, não a é aquele pessoa tem, ali, né? as pessoas têm um pouquinho de calma, também não acreditar em milagres ali, né? Tipo, todas as imagens. Imagens é bom, pode te ajudar, pode ilustrar, você falar, isso eu sou bonito, isso aqui é feio, isso aqui é bonito. Mas aí acha o seu médico de confiança, olha no olho dele e conversa, isso aqui para mim é bonito, isso aqui é feio, o que é possível para o meu corpo, o que não é, e aí vai de relação de confiança. O que eu acho que é errado é ela pega a foto, pega o nome do médico e fala, eu vou lá porque ele vai fazer isso aqui igual. Não, olha o seu estilo de vida, olha a sua pele, olha, será que o médico vai conseguir reproduzir isso em você? Aí é sonhar demais, né? E assim, eu até falo para os nossos pacientes, às vezes vem uma que operou comigo, tem uma que eu fiz, eu tenho uma prótese faz um tempo, uns 4 anos, de 500 ml. Aí vem várias amigas dela querendo a mesma prótese. Mas é uma exceção, 500 ml é uma paciente em cada 5 anos quase. Que é uma paciente que tem aquele perfil, que quer aquilo, que cabe aquilo. Não adianta as amigas virem querendo. E fiz amigas dela, dessa mesma paciente, com prótese de 300 ml, e essa pessoa que tinha 500 falou, você colocou maior nela que em mim? Tipo, de 300 parecia maior que a dela de 500. Então assim, e ela veio me tirar satisfação. Por que você botou maior na minha amiga? Não, a dela é 300, não é maior. Depende muito, né? Depende muito do tamanho do tórax, da característica da pele. Então,
É muito individual. E aí a gente acha legal essas fotos, né, de internet e tudo mais, o paciente trazer para a gente avaliar a expectativa do paciente, né? Até para saber se a gente vai conseguir entregar aquilo que ele está esperando ou não, né? Então é legal porque muitas vezes o paciente traz e a gente vai olhar e vai falar, olha, não vai ficar assim em você. Então, se você está fazendo essa cirurgia para ter esse resultado aqui, é melhor você não fazer, porque não vai ficar assim. E você vai se frustrar depois, né? E acho que é pior fazer a cirurgia e se frustrar do que não fazer, né? É melhor que fique assim, fique na vontade, fique naquele sonho ou veja o que é possível, né? Às vezes é possível fazer coisas parecidas, mas não dá aquele resultado específico, né? Então, essas fotos são muito legais por conta disso, assim. E é legal também que hoje mesmo, né? A paciente de hoje, ela veio assim com... Ela tinha me mostrado, assim, umas 10 fotos diferentes do que ela gostava. E as 10 eram fotos diferentes. Então, assim, eram completamente diferentes. Eu falei, bom que qualquer coisa que eu fizer, tá bom, né? Vai ficar bom, porque ela gostava de tudo, sabe? Então, isso é muito, muito engraçado até de ver, assim, né? E uma coisa legal, até para quando você for botar alguma coisa, separar bem ali nas fotos o que é mastopexia e o que é prótese. Que muitas pacientes chegam lá, que vai fazer mastopexia, ela pega todas as fotos de prótese de aumento. E ela não pega nenhuma de mastopexia para comparar, sabe? Uma mastopexia depois de um tempo, tudo. Ela pega tudo que era de aumento primário. E a mama dela é mastopexia. E aí ela tá totalmente... Aí é uma consulta que eu tenho que levar ela para o caminho correto. Ela tá lá pensando numa cirurgia de uma hora, com uma cicatriz X, com uma projeção tal. E o caso dela é uma mastopexia, que é uma cirurgia maior, com uma cicatriz maior, com um resultado diferente. Então, a gente tem que sentar e mostrar para ela o caminho. Essa diferenciação é extremamente importante para as mulheres que estão acompanhando o grupo, que estão pensando em operar, saber diferenciar, né? Uhum. Pode ser feita correção de simastia congênita junto com a prótese de recuperação em 24 horas? É difícil de falar, porque assim, tem que ver como que está essa parte medial ali, se tem parte muscular, se não tem. Dificilmente vai conseguir, se tiver que fazer, vamos dizer assim, suturas internas ali para conseguir isso, porque vai machucar mais a parte central ali. Mas, às vezes é um caso mais simples e não vai precisar grandes traumas no meio, pode ser que sim. Mas aí seu médico vai ter que avaliar com calma, não dá para te dizer agora. Tem vários graus de simastia e aí pode ser mais complexo ou não. Uhum. Perguntaram também se pode ser feita a correção de mamas tuberosas. Pode, dependendo da mama tuberosa, se não for um grau que precisa de mastopexia, que algumas mamas tuberosas precisam de mastopexia. Alguns graus mais leves a gente consegue, então, mas não é todas. Então, a gente fez duas recentemente que a gente conseguiu. Algumas outras não conseguiu porque é um grau mais avançado. A mama tuberada pode ser um grau bem leve, que é só de areola, ou um polo inferior curto, que às vezes consegue. Mas quando tem já uma dobra mamária, quando está um grau mais avançado, quase sempre vai precisar ou de uma mastopexia ou retirar de tecido, e aí já não consegue essa recuperação porque machucou mais tecido, né? Uhum. Perguntaram também se é feito com próteses lisas ou texturizadas. E se quando é feito com a prótese lisa não tem risco de cair. Risco de cair, existe tudo, né? A gente está com gravidade, então, assim, é só estar vivo que tem chance de cair. Mas pode ser feito com lisa, texturizado e microtexturizado. A gente não aconselha para dual plane poliuretano para recuperação em 24 horas. Tá? Mas as outras todas pode. O que não quer dizer que é uma prótese ruim, né? Não tem nada a ver. Para esse caso, né? Para esse caso específico do a dual gente não plane. aconselha. Tem cirurgiões que fazem, até fora do Brasil, colocam poliuretano em dual plane. A gente não aconselha porque não vê essa necessidade ali. A gente gosta essa prótese texturizada ou a lisa. Por que ela não cai, vamos dizer, rapidamente ou tem uma durabilidade maior? Porque ela está bem estruturada, né? Ela tem a parte muscular, fazendo esse gripping, que a gente chama, puxando a prótese, segurando ela ali. Ela está bem presa para a lateral com musculatura, ela está presa medial com musculatura, ela está presa na parte inferior com sutiã interno, que é um reforço da parte inferior. Então a prótese está bem estruturada. Por isso que é uma cirurgia diferente, né? Ela está
pensando em controlar o máximo de partes da mama. E aí ela tem uma boa estruturação, assim, ela tende a durar um pouco mais que a subglandular, porque ela tem uma estruturação e também ela respeita o tamanho. Que muitas vezes no subglandular a gente coloca porque vai botar um tamanho grande. E aí ela não cai porque é subglandular, ela cai às vezes porque o tamanho está grande. E tem muito peso e a mama também vai aguentar. Uma própria submuscular, se você já exagerar no tamanho, também vai cair. Então é balançar tamanho, corpo e a técnica cirúrgica, né? E outro também, assim, às vezes o paciente também fala, essa é a melhor técnica do mundo. Não. A melhor técnica é que o cirurgião consegue fazer com melhores resultados. Então, tem cirurgiões que a gente já foi na Costa Rica que faz uma prótese subglandular bem bacana, com bons resultados, com grande durabilidade. Porque ele tem mais experiência daquela forma. Quando a gente fala que a gente gosta mais, às vezes, da submuscular para esses casos, para prótese primária, para isso que a gente está falando, é porque a gente estuda mais e a gente tem mais resultados com isso. O paciente não pode escolher o médico só por isso, né? Porque ele põe abaixo do músculo, põe acima, porque ele usa poliuretano, porque ele não usa. Não, você tem que conhecer pela relação de confiança. Que aí você escolhe o médico que você confiou e ele vai te oferecer o melhor resultado que ele pode. E aí não é com a técnica. Se você mandar, talvez eu fazer uma técnica que eu não estou acostumado, não vai dar um bom resultado, né? Uhum. Perguntaram se existe algum lugar onde pode ver onde estão os médicos que são aptos a fazer a prótese de recuperação em 24 horas. E se qualquer médico pode fazer. Na verdade, na medicina, qualquer médico pode fazer tudo, né? Se você se formou médico ou advogado também, você pode atuar em todas as áreas. Eu posso fazer uma neurocirurgia, eu posso fazer uma cirurgia cardíaca, basta o paciente aceitar, porque eu sou médico. Então, você tem a liberdade para atuar. Quando a gente fala em apto, o paciente às vezes fica pensando em, vamos dizer assim, uma credencial, né? Então, assim, qualquer médico que estudar e pegar as coisas, ele vai conseguir fazer. Então, do ponto de vista de conseguir, se ele treinar um pouco, ele vai. O que o paciente deve estar querendo saber é onde estão os médicos que estão nesse grupo de estudos. Então, é um grupo fechado, é um grupo de, são mais ou menos 70, 80 cirurgiões brasileiros, que o Thiago Cavalcante, que é o que lidera o grupo, Desculpa, o Thiago, ele começou... Saúde! Obrigada. O Thiago Cavalcante, ele já tem mais ou menos 8 anos de experiência que ele se dedica a isso. Então, ele liderou um grupo de estudos que está trocando informações, a gente vai até lá visitar ele em dezembro. Então, assim, é um grupo que se dedica, vai estudar em cadáver, vai estudar artigos. Então, esse grupo que talvez a paciente esteja querendo falar como habilitados, mas na verdade é um grupo que estuda mais. Então, assim, por exemplo, se eu fosse aconselhar, eu digo, são grupos que estão atualizados, que estão buscando isso semanalmente. Então, é um grupo que vai estar mais antenado. Mas pode ter outros cirurgiões que estão estudando, que foi visitar o americano, o Tebbets, e começou a pegar informações, começou a ler o livro deles, que consigam fazer o protocolo tão bem quanto. Mas, se ela quer saber aonde está esse grupo de estudo, tem um Instagram, depois eu posso até te passar, acho que você já até publicou, né? Que é o Real 24 Recover, que é um Instagram que é do pessoal que estuda e está no grupo. Perguntaram ali também aqui na live sobre pacientes pós-bariátricos, se eles podem fazer essa técnica. O que acontece? O pós-bariátrico geralmente é mastopexia, né? Porque geralmente ele teve gana de perda de peso e a mama teve importante flacidez. Então não seria a prótese de aumento em 24 horas, porque ele seria uma mastopexia. É uma outra cirurgia. Mas às vezes sim, né? Às vezes tem alguns pacientes pós-bariátricos que tem que a mama não tem saiu, mama né? pequena, que não teve a flacidez, que não sofreu, né? Então, assim, quando pode? Quando é aumento mamário simples, vamos dizer assim, né? Quando é aumento mamário com prótese, né? Mama pequena que quer aumentar pela primeira vez. Essas são as pacientes candidatas à recuperação de 24 horas. Todas as outras estão fora disso, né? É uma recuperação um pouquinho maior. Aí vai depender do seu caso. Todas precisam ser analisadas caso a caso, né? Perguntaram também sobre o tempo, depois de quanto tempo que pode ver o resultado?
Não, como qualquer outra cirurgia, você começa a ver um resultado de verdade com 3 meses em diante e um definitivo, vamos dizer, média de 6 meses. Então, assim, só que a mulher já está com 1 mês, ela já está lá com o resultado feliz, né? Mas, assim, ainda está desinchando uma lateral, desinchando uma mama que inchou mais, a prótese está adaptando, às vezes está um pouquinho mais alta, que ela sobe um pouquinho, vai descendo. Então, ela tem esse processo de 3 a 6 meses, né? É o mesmo das outras cirurgias. Perguntaram o que são os fios farpados. Fio farpado é um fio que a gente tem umas garrinhas, é uma farpa. Todo ele, você pega no fio, ele vai tendo tipo uns anzolzinhos, umas garrinhas ali. E aí, quando a gente passa esse fio, ele vai travando, ele não volta. Então, assim, ele trava mais os tecidos, ele dá uma sustentação melhor. A gente usa nesse sutiã interno, na parte inferior do sulco da mama, para conseguir fixar esses tecidos melhores e conseguir dar uma segurada na prótese e manter o sulco da mama onde a gente quer. Esse é um fio bem carinho. Cada fio desse é em média de 400 a 500 reais. E é a gente que compra, não tem no hospital. Os hospitais não fornecem, Ou fornece cobrando mais caro ainda. Então, esse é um dos pequenos investimentos. Ó. Um fio farpado para cada mama já dá quase R$ 1.000 a mais. Né? Nossa, bastante. Então, assim, já começa a justificar aquela pergunta lá do começo, né? Por Fora que os é outros mais caro? detalhezinhos. Perguntaram também sobre a cola cirúrgica, se é usada neste caso. Então, a gente usa bastante, tá? Mas isso não tem no protocolo, é uma opção do cirurgião, porque não mudaria, vamos dizer assim, a recuperação do paciente. A cola, ela serve na parte de fora. Depois que a gente passa o ponto intradérmico, aquele ponto escondidinho por dentro, entra a opção de botar curativos especiais, aí tem vários pessoal que usa um curativo que não tira, tem a cola que a gente gosta, que também fica 3 semanas, tem médico que não gosta da cola. Então, assim, é um pouquinho de opcional. A gente gosta, a gente usa em quase todos os pacientes. Perguntaram também sobre o uso do sutiã cirúrgico. Então, para essa prótese, o sutiã cirúrgico é um sutiã cirúrgico, vamos dizer assim, adequado. Ele não precisa ser tão apertado. Ele pode ser até um topzinho especial ali, mais firmezinho. Ele é só para dar a sustentação normal da mama, nada de compressão demais, tá? Ele é um sutiã justo, sem estrangular. Perguntaram aqui também sobre as fitas de silicone. Se ela realmente ajuda na cicatrização ou se é mito. E qual é o melhor método? Tem trabalho, sim, mostrando que ela ajuda na cicatrização, mas ela tem momentos de usar. Então, o seu médico, também tem médico que não gosta. A gente até que não utiliza tanto. Como a gente utiliza a cola, acaba que a gente não utiliza tanto. Só alguns pacientes quando precisam. Mas tem médico que gosta muito, então você vai ter que ver com o seu cirurgião, porque tem momento. Se você botar fita de silicone, às vezes com um pontinho, ou cicatriz um pouquinho inflamada, ela não ajuda naquele momento. Ela ajuda com a cicatriz um pouquinho mais madura. Então, o seu médico tem que ver com você. Perguntaram também se pode ser feita junto com a enxertia de gordura. Então, alguns casos, quando precisa, a gente faz bastante a enxertia, principalmente aqui no meio da mama, né? Que é fazer a clivagem. Às vezes a gente faz essa enxertia de gordura para isso. Então, pode ser feito sim, não atrapalha a recuperação em 24 horas, nesses casos. Perguntaram também se podem fazer essa técnica mesmo sem indicação do médico. Teimosa essa. Aí como é que ela vai fazer? Não, ela provavelmente é de fazer os exercícios, né? Começar a movimentação. Acho que foi isso que... Bom, eu entendi isso, né? Porque, na verdade, quem vai fazer a técnica é o médico, né? Ele que vai fazer a cirurgia, né? Então, o cirurgião. Como é que ela vai indicar? Assim, né? Não, então, eu acho que ela quis dizer com relação a movimentar os braços, aqueles movimentos, né? Não, quem vai dar essa orientação é o seu médico, né? Porque ele tem que ter feito uma técnica específica de cirurgia, durante a cirurgia, né? Para você poder fazer isso com segurança. Então, assim, a gente até fala muito, a gente orienta muito os nossos pacientes isso no pós-operatório, de que esses exercícios é para essa paciente específica, para ela não falar para as amigas fazerem, né, que foram operar com outros médicos, sem a indicação do próprio médico, né? Porque quem fez a cirurgia é que sabe, né?
o que foi feito, se é possível, se vai te prejudicar ou não. E aquele detalhe do exercício é um detalhe de relaxamento da musculatura. Então, não é para você sair fazendo mesmo. Se você fizer em outra técnica, você pode deslocar prótese, você pode abrir ponto, você pode perder sua cirurgia. Então, não fique arriscando, achando que só fazer aquele exercício de braço, você está tendo a recuperação de 24 horas. Não. Aquilo lá é para relaxar a musculatura, inchar menos e doer menos. Para quando cumprir o protocolo. Então, assim, tem que ser seu médico falar, você pode fazer. Você cumpriu todo o protocolo, a gente fez direitinho e você vai fazer isso daqui. Perguntaram também, depois de quanto tempo posso pegar o meu bebê no colo e quantos quilos? Se ele tiver abaixo de 15 quilos, 24 horas depois. Se for um bebê pequenininho, 15 quilos dá um bebezão, né? 10, 15 quilos dá uma criança grande. Então, você consegue pegar ele 24 horas depois. Se fez o protocolo todinho, certinho, né? Acabou as perguntinhas por aqui. Queria agradecer a vocês por essa live, né? Mais uma live incrível com vocês que são super queridos. O Dr. Christian daqui a pouco também tem o curso dele, né? Então dá um tempinho para ele se preparar para o curso, comer um lanchinho, tomar um suquinho. Não, mas muito obrigado, Mari. A gente gosta muito dessa página, a gente gosta das informações. Eu acho que ajuda as pessoas. A gente fica feliz de estar aqui com você, de trocando ideias e ajudando também. A gente acompanha, né, assim mesmo, da sua página e a gente fica feliz de como você conduz, né, que isso é muito legal, né, assim, de tentar realmente esclarecer, usar isso para o bem, né, para uma informação correta, para um esclarecimento de verdade, sem sensacionalismo, né, sem querer puxar para outros lados, que é bem comum, né, bem frequente acontecer. Então, a gente está bem feliz com o crescimento aí da sua página. A gente fica orgulhoso de você e de poder participar dessa caminhada sua aí. A gente está bem feliz com isso. Imagina, ficou muito feliz com os elogios de vocês. É uma honra para mim receber elogios de vocês. E conte com a gente sempre. Toda vez que você precisar, estamos aqui. E a gente não pode deixar de agradecer os nossos pacientes que estão aí falando, mandando beijo. A gente viu aqui, mas não consigo responder todo mundo. Contando as suas experiências pessoais, né? Assim, que é muito legal. Cada uma, a gente vai vendo ali, cada uma tem uma história, né? Assim, é muito legal poder acompanhar essa realização dos sonhos, cada uma da sua forma, nas suas necessidades, poder participar, orientar e continuar, né? Porque os nossos pacientes aí, ó, todas que estão falando aí, tem o seu espacinho reservado aqui nas nossas vidas e nos nossos corações, né? Então, é para sempre mesmo. A gente fala assim, olha, é para sempre. Entrou aqui, já era, né? Vai ficar para sempre nas nossas vidas. E o pessoal que for do grupo aí, quiser mandar mensagem no nosso privado, a gente responde nós dois. Ninguém mais responde no Instagram, dá um trabalho, mas a gente responde todo mundo. Então, quem tiver dúvida pode mandar direto, que a gente às vezes grava um vídeo e passa para todo mundo aprender um pouco mais. Então é isso, obrigada, boa noite e bom curso para o Dr. Christian. Obrigada às meninas que participaram da live também. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo.